Olá! Muitas biografias, muitos estudos e muita coisa já foi escrita, foi executada, foi filmada e foi descrita a respeito da vida de Mozart, assim como de outros grandes compositores e aqui em especial do período clássico da música erudita. E dentro das biografias e de vários estudos realizados por vários musicologistas, nós encontramos algumas joias pouco observadas, joias relativamente ocultas e que são muito interessantes de estudarmos e de trazer à luz novamente um pouco das características muito curiosas desse compositor tão especial. Então, vou trazer para vocês hoje uma curiosidade discreta a respeito de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, também chamado Theophilus Mozart, que depois adotou a versão latina do seu sobrenome, Amadeus. Mozart tornou-se maçom com a idade aproximada de 28 anos. Muito tempo depois de seu casamento com Constanze Weber, Mozart entrou para a loja Beneficência, na Áustria. E durante a sua vida maçônica, Mozart compôs diversas obras que retratavam os ideais maçônicos, bem como ele utilizava vários formatos de música, de estrutura musical nas suas composições, de forma que nas suas partituras nós podemos encontrar vários desenhos de simbologia maçônica. Um dos mais claros e mais interessantes é a forma dos maçons utilizarem as três pancadas, os três toques. O número 3, que é muito importante para a maçonaria, só que na Áustria, naquele período, por volta de 1765, 1770, era comum utilizar uma forma diferente de dar três pequenas pancadas, três sons, para representar uma simbologia maçônica naquele momento. E Mozart se utilizava disso em várias estruturas de sua obra. É muito interessante porque ele segue uma sequência de uma semicolcheia e logo depois duas mínimas. Então dá para a gente ter uma ideia como ele se utilizava dos três toques maçônicos naquela época. Muito interessante, você sabia? Dentro da vasta obra de Mozart dentro da maçonaria, talvez a sua obra mais conhecida seja a Flauta Mágica, porque disse que ali está descrito todo um ritual de iniciação maçônica. Tive a oportunidade muito grata e honrosa de assistir a essa ópera, junto com minha esposa, Cíntia, na Ópera de Viena, por ocasião de um final de ano que estivemos por lá. E nessa oportunidade pude conhecer as casas onde Mozart viveu e boa parte dos locais por onde ele andou, tanto em Salzburgo quanto em Viena. A música que vamos ter a grata oportunidade de apreciar hoje, ela vai ficar como um fundo musical e vocês terão várias fotos que nós tiramos dos locais onde Mozart viveu. Por exemplo, da sua casa em Salzburgo, onde ele viveu a primeira parte de sua vida, junto de sua família, onde foi educado pelo seu pai, Leopold Mozart. Essa casa, infelizmente, não é possível registrar o seu interior, mas é um local muito interessante em que aquelas paredes hoje têm várias camadas de tinta em função de séculos que nós temos de reformas e de reestruturações urbanísticas e arquitetônicas e de decoração. É um local muito especial. E ali, Mozart, desde pequena idade, já participava e fazia saraus junto com seu pai e outros músicos da época. Também vamos ver algumas imagens da cidade de Salzburgo. Obviamente, boa parte está modernizada, mas existem algumas fotos de casas do centro histórico. Vamos ver também algumas imagens da cidade de Viena. Vamos ver o exterior e o interior da Catedral de Santo Stefano, ou Santo Estevão.
E essa catedral é muito curiosa, porque uma das estátuas mais interessantes que existe no seu interior é de um homem que se projeta, é uma estátua que projeta o busto de um homem segurando dois objetos cuja simbologia é bastante comum para os maçons, que são um esquadro e um compasso. Muito interessante isso, lá na Catedral de Santo Stefano, de Santo Estevão. E a peça que nós vamos ouvir de fundo, enquanto vamos viajando por algumas desses lugares muito interessantes de Mozart, é a obra que faz parte do catálogo sob o número de K477. Ela é conhecida como música de funeral maçônico, embora, segundo alguns musicólogos, ela tenha sido escrita para um ritual de exaltação ao grau de mestre maçom. E, segundo alguns musicólogos, a primeira execução dessa música realmente foi numa sessão em que um irmão maçom estava alcançando o grau de mestre. E durante esse ritual, essa música faz alusão a diversas etapas dessa sessão. E, curiosamente, uma versão, existia, pelo que eu tenho conhecimento, apenas uma versão gravada com a parte cantada dessa ópera, dessa pequena opereta, dessa canção, que foi originalmente escrita para pequena orquestra de sopros e cordas, mas que apresenta uma versão cantada que teria sido executada durante uma dessas sessões. Na verdade, para a sessão de encaminhamento de um irmão maçom para o terceiro grau, uma exaltação. E a parte cantada, Mozart faz uma referência ao canto gregoriano e se utiliza de versos, segundo esses musicólogos, extraídos das Lamentações de Jeremias, quando ali lamentam a destruição do Templo de Salomão, que tem uma relação muito íntima com muitos conhecimentos maçônicos. Essa mesma canção que vamos ouvir, ela guarda algumas relações da sua estrutura musical muito interessantes. Ela é composta para cordas e a presença de vários sopros, entre eles trompas e um contrafagote, que dão um cunho, dão uma característica talvez fúnebre, mas nós podemos interpretá-la como uma característica de recolhimento. Nós vamos perceber que a música se inicia com suspiros. Os instrumentos de sopro fazem com que a gente imagine que estamos suspirando. Nesse momento, segundo esses musicólogos, nós estamos reconhecendo que o arquiteto Irã havia sido morto, ou estava desaparecido e falecido. Depois entra uma melodia dos violinos, das cordas, em uma tonalidade mais médio grave, quase dolorosa, onde é chegada a notícia de que Irã está enterrado próximo, ou havia sido marcado o local com uma acácia, e quando a carne desprende-se dos ossos, os violinos eles dão um toque bastante doloroso. E logo em seguida inicia-se como se fosse uma marcha, os próprios violinos dão início a uma marcha, que como se fosse um cortejo, reconhecem e trazem o corpo de Irã. E toda essa sequência ela tem uma correlação muito íntima e muito interessante com muitos conhecimentos da maçonaria e com muitos aspectos de cada etapa, de cada ciclo da nossa vida. Depois nós entramos numa fase de exaltação em que o Irã, ali representado, o nosso próprio ego, já uma vez em fase de sublimação após a nossa morte, entre aspas, né? Uma morte não física, eventualmente. Mas depois nós observamos um período de exaltação em que a música parece que eleva a alma daquela personagem de Irã, e nossa, se transportarmos esses conhecimentos e trouxermos essa alegoria para a nossa vida, nós observamos quase uma apoteose e uma repetição do tema, fazendo pequenas variações,
E caprichosamente, Mozart faz uma pequena brincadeira. Essa peça é composta na tonalidade de Dó menor, que é um tom bastante recolhido, quase que inteiro introspectivo. E o último acorde da peça, ele a transforma num acorde maior, ele muda a tonalidade para a tonalidade maior, quase que trazendo um fio de esperança de que depois de todo o cortejo, depois do funeral ou depois da nossa transformação, vem um raio de sol trazendo uma esperança e trazendo quase que sem querer, um momento em que nós percebemos que há algo mais que está prestes a acontecer e de forma sublimada, de forma bastante interessante. Então fica essa curiosidade a respeito dessa peça, que faz parte de um acervo impressionante de Mozart, e espero que vocês apreciem, e é uma peça que já é pouco conhecida, talvez mais conhecida para o público maçom, mas com essa versão cantada, ela é bem pouco conhecida e é maravilhosa. Então, com vocês, a música de funeral maçônico, o selo, Harmonia Mundi, talvez seja a única gravação que encontrei com a parte cantada. Espero que vocês apreciem. Com muito prazer que trazemos essa canção hoje. Até já.